Olá, bom dia a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Cálculo 1 pelo Projeto Newton, o último desse ano, glória! Eu não sei como é que vocês estão, vai contando aqui para mim no chat como é que vocês estão, como é que está esse coraçãozinho. Tá, o coração deve estar meio ansioso, né? Mas a gente vai resolvendo isso ao longo do dia de hoje, tá bom? Muito bom, bom dia. Vai separando aquela aguinha para dar uma acalmada no coração, né? O cafezinho. A professora também vai dar uma desacelerada para fazer uma coisa mais tranquila hoje, tá bom? Eu tenho um aviso. Perdão. O aviso a respeito da avaliação. Quem vai fazer a avaliação presencial vai ser aqui no PGI-TEC, tá? No auditório do PGI-TEC e nas salas auxiliares, no mesmo horário da sua prova. E quem vai fazer a prova remota vai ser avisado ainda hoje pela equipe, tá bom? Então, vocês vão saber o horário, como é que vocês vão ter que proceder, mas já sabendo que você tem que ter estabilidade da internet, que a duração da execução da prova é de 1 hora, tá bom? O tempo a mais que a gente coloca lá no Moodle é para garantir a estabilidade da sua internet, tá? Que vai ter um tempo antes de acolhimento, depois a prova, para depois ter a validação, tá bom? Que a professora, posso levar meu algoritmo do gráfico para eu esboçá-lo? Não, meu amor, não pode, tá? Isso faz parte da avaliação, tá bom? Isso daí é importante para o seu mapa mental. Isso aí é maravilhoso para o seu mapa mental, mas trazer não pode. Também não pode calculadora, essas coisas assim também não pode. Materiais eletrônicos, tá bom? Que mais que eu tenho de aviso? Hoje, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer mais um exercício de taxas relacionadas. A professora vai falar devagar, porque eu estou com um cansaço bem acumulado, então, para eu não falar bobagem, não falar coisa errada, então eu prefiro falar mais devagar para ir processando devagar, tá bom? Mas, então, a gente vai fazer mais um exercício de taxa relacionada, 2 de otimização, e eu vou pegar um dos gráficos que foi numa das infinitas provas diferente do PL2, tá bom? E aí a gente vai construir junto, tá certo? Sim? Podemos dar start? Alguma dúvida por aqui? Alguma dúvida no chat? Não? Podemos dar start? É assim, a professora está cansada e todos vocês estão também, né? Assim, no fim do ano ele chegou meio de capote. Mas uma coisa eu posso garantir para vocês com toda a certeza absoluta. A avaliação está muito mais fácil do que as nossas revisões, do que as listas de exercício, tá bom? Tá? Então, tá. Depois vocês podem me agradecer, ano que vem vocês me agradecem, tá bom? A notícia das aulas presenciais dia 3 se confirma. A gente vai confirmar ainda. Então, a história teve uma reunião do CONSAD, do CONCEP, não me lembro se foi os dois, ontem, e a deliberação deles foi que a partir do dia 3, as aulas que estão remotas podem continuar remotas, as aulas que estão híbridas podem permanecer híbridas, as aulas que não estavam presenciais, que quiserem passar a ser presenciais, podem ser presenciais. Em resumo, foi isso que foi deliberado. Para a gente, vai continuar do jeito que está, né? Porque a gente já está no sistema híbrido, vocês já comprovaram vacinação, Para a gente não vai mudar nada. Para as outras disciplinas dos cursos de vocês, é que pode ser que tenha alteração, tá? Mas para a gente não vai ter nada, não, tá bom? Então, vamos lá para o menino computador. Como eu disse, eu vou falar mais devagar hoje, que o processo aqui está um pouquinho dificultoso, mas vamos lá, vai rolar. Então, nos mesmos slides da aula passada, o que eu fiz foi acrescentar. Implícita a gente já fez. Eu acrescentei essa daqui, a gente já fez, que foi da prova passada, né? Da viga de 30 metros. Agora a gente vai acrescentar esse de taxa relacionada, tá bom? O exercício diz o seguinte:
Uma escada com 7 metros de comprimento está apoiada numa parede. Se o pé da escada for empurrado horizontalmente em direção à parede a 1,5 metros por segundo, com que velocidade o topo da escada estará deslocado para cima quando o pé da escada estiver a 2 metros da parede? Enquanto vocês vão pensando um pouquinho, eu vou extraindo as informações aqui no quadro 1, tá bom? Mas vai pensando aí um cadinho. Dicas da vida, sempre que tiver taxa relacionada, tenta colocar em um sistema cartesiano, tá bom? Para vocês saberem mais ou menos a orientação de vocês, tá? Então, eu tenho lá uma escadinha de 7 metros. Eu estou empurrando horizontalmente o pé da escada. Espera aí, deixa eu já tirar algumas informações. A velocidade com que está sendo empurrada, 7 metros. E para cima, quando o pé da escada estiver a 2 metros da parede. Ok. Vem comigo? Então, o que é que está acontecendo? Coloquei já num sistema de coordenadas para facilitar a nossa vida, né? Isso aqui para mim é a parede, isso aqui é o chão, em branco está a minha escada de 7 metros. Eu estou empurrando horizontalmente o pé da escada. Então, eu estou fazendo nesse sentido uma velocidade em x' de t, certo? Como eu estou empurrando, estou contra o sistema positivo, a velocidade é negativa. Está certo? Sim? Bom, se aqui é x de t, aqui é y de t, né? E o que ele quer saber é a velocidade com que... Volta lá para o slide, por favor. Ele quer saber a velocidade com que o topo da escada será deslocado para cima quando o pé da escada, ótimo. Então, eu quero saber o y' de t0, certo? Quero saber qual que é a velocidade com que o topo da escada está se deslocando, certo? Quando eu fizer essa força. Vocês concordam comigo que é esse o movimento mesmo? Se eu empurro o pé da escada para cá, a parte de cima vai soltar da parede, né? E aí eu quero essa velocidade com que ela está deslocando, certo? E essa velocidade provavelmente vai dar positiva, né? Que eu estou indo para cima, a favor do sentido do eixo cartesiano. Tá certo? Difícil isso? Deu para entender? Agora, o que é que esse desenho aqui me conta? Só batendo o olho nele, ele é um triângulo retângulo. Qual que é a lei que vale em triângulo retângulo? Pitágoras, né? Qual que é a relação que eu tenho entre os lados? X de t ao quadrado mais y de t ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado. Quem que é hipotenusa ao quadrado? 7 ao quadrado, certo? Porque essa distância aqui ela é sempre fixa, concordam comigo? A escada não vai mudar de tamanho. 7 ao quadrado. Professora, se na prova eu tivesse escrito só essa relação aqui, você já ganhava pontinho, tá bom? Só o desenho já ganhava pontinho. Sei lá, 1 décimo, 2 décimos, tá bom? Então, beleza. E agora o que eu faço? Eu quero a velocidade, eu tenho o deslocamento, então o que eu faço? Derivo, né? Derivo em relação a t. Então, eu vou derivar em relação a t os dois lados. né? Derivada de x ao quadrado de t em relação a t. 2 x de t, x' de t, né? Mais derivada de y ao quadrado em relação a t. 2 y de t, y' de t. Derivada de constante, 0. Aqui eu poderia colocar o 2 em evidência, e aí ele não interfere em nada, né? Eu posso simplificar por 2. Certo? Deixa isso aqui no cantinho.
Vamos aqui para um outro cantinho, que é quando t é igual a t0, né? Num tempo específico, num tempo fixo, certo? Sempre que fala quando, é para um tempo fixo, né? Então, quando t é igual a t0, vamos olhar essa equação, como é que ela fica? Ela fica x de t0 vezes x' de t0 mais y de t0 vezes y' de t0. O que que eu tenho? Eu tenho que para esse tempo o x está a 2 metros, né? Ou seja, o pé da escada está a 2 metros da parede, não é isso? Então, eu tenho isso aqui é 2. Quem é x' de t0? Menos 1,5, ok? Porque eu estou empurrando o pé da escada, né? Mais, quem é o y de t0? Eu quero o y de t0... o y de t0 dá para substituir aqui, não dá? Sim? Então, vamos ver quem é y de t0. X de t0 ao quadrado mais y ao quadrado de t0 igual a 49. X de t0 eu tenho, que é 2, 2 ao quadrado dá 4, mais y ao quadrado de t0 igual a 49. Quanto é o y de t0? Seria a raiz quadrada de 45. Né? A gente conta a parte negativa? Não, né? Porque o y é deslocamento, certo? E está positivo porque está acima. Então, não tem a parte negativa. Raiz quadrada de 45. 45 é 9 vezes 5, é 3 raiz de 5, certo? Ok. Então, volta aqui. Quem é y de t0? 3 raiz de 5 vezes y' de t0, que é o que eu quero, igual a 0. Achamos. Difícil? Difícil? Não? Por que já achamos? Que agora é só resolver, né, essa equação. 2 vezes 1,5 negativo, menos 3. Mais 3 raiz de 5 vezes y' de t0 igual a 0. Y' de t0, então, é quanto? Passa para lá positivo, fica 3 sobre 3 raiz de 5, não é isso? Isso aqui passa para lá positivo. Falei que ia fazer devagar, estou aqui fazendo rápido. Y' de t0 é 3, certo? 3 raiz de 5. Então, y' de t0, 1 sobre raiz de 5. Precisa ajustar? Precisa alguma coisa? Não. Se eu quisesse algum valor mais específico, eu daria para você, sabendo que raiz de 5 é igual a tanto. Não precisa, tá ótimo aqui. Quer racionalizar? Pode racionalizar, não tem problema não. Tá bom? Difícil? Difícil? Fácil? Mais ou menos? Daqui para cá? Eu já simplifiquei aqui por 3. Já simplifiquei aqui por 3, né? Simplifiquei por 3. Tá bem? No chat, difícil? Tranquilo? De boas. Massa. Então tá bom. Isso aqui já caiu em uma prova? Eu acho que caiu na prova passada. No microfone, por favor, porque fica muito difícil para eu ouvir e para passar para o pessoal. Não consigo te ouvir, nem o pessoal consegue. É para cá, por favor. Nome curso? Matheus, Engenharia Mecânica. Eu queria saber se é necessário colocar a unidade. A unidade? Não precisa não. Que para a gente não vai fazer muita diferença, não. Seria metros por segundo, né? Seriam metros por segundo, tá?
Se quiser colocar, pode colocar e fica até mais redondinho, né? Mais bonitinho, mais aprazível. Mas tudo bem. Tá joia? Pode ir para o próximo? Podemos? Lembrando, people, que a parte de revisão de teoria tá no estudo dirigido, tá bom? Tá certo? Eu não estou gastando tempo com isso. No máximo eu falo de teoria em relação aos exercícios, mas está lá para vocês fazerem exatamente por isso, tá bom? É importante ver a teoria estar bem clara. Então, vamos para o próximo. O gráfico eu vou fazer por último. Vamos para um de otimização. Fé no Pai. Bora. Encontre as dimensões do cilindro circular reto de maior volume que possa ser inscrito em um cone circular reto com raio 5 e altura 12. Vou fazer o desenho enquanto vocês vão pensando. Esse eu não me lembro se já esteve em avaliação. Pelo menos não nas que eu tenha feito, mas pode ser. Esse aqui é um exercício bem do clássico, sabe? Então, por isso que é... E é coisas dentro de coisas. Coisas dentro de coisas são... Isso. Exercício 2. Vem comigo? Eu tenho um cone circular reto, certo? Tenho um cone. Dentro dele, eu quero colocar um cilindro. Eu quero achar qual é o volume máximo do cilindro que esteja dentro do cone, tá? Quais são as dimensões dadas? Bota lá para a gente, por favor. Eu acho que o raio é 5. O raio do cone é 5 e a altura dele é 12, né? Ok? Certo? Aqui dentro eu tenho uma relação, não tenho? Vamos pensar nessa relação aqui dentro. Bom, eu vou olhar para esse triângulo. Essa aqui é a geratriz do cone, certo? A altura do cone eu tenho, que é 12. Lá dentro, eu tenho cilindro, certo? O cilindro aqui, daqui até aqui, é o raio do cilindro, certo? O raio do cilindro eu quero, não tenho nada do cilindro, ok? Eu tenho só do cone. Aqui, como é 5, sobra 5 menos R, né? Ok? Que essa daqui é o raio do cilindro, do cone, certo? O raio do cone é 5, que sobra 5 menos R. O que é essa bandinha aqui que sobra? 12 é tudo. Aqui é o H, né? Que é a altura. Aqui sobra 12 menos H. Como é que vocês querem fazer essa relação? Porque o volume do cilindro, que é o que eu quero, o que é o volume do cilindro? A área da base vezes a altura. O que é a área da base? πr ao quadrado vezes a altura. Percebe que eu tenho duas variáveis, né? Certo? Então, eu preciso colocar uma em função da outra. Da onde que eu vou tirar essa relação? Desse triangulinho. Certo? Da onde que vem esse triangulinho? Vem da figura geométrica. Certo? Tá bem? Como é que vocês querem fazer essa relação? O todo desse está para o todo desse, pode ser. Assim como o H está para R, pode ser. Pode ser. Vamos ver. 12R é igual a 5H. Bom, eu vou colocar H em função de R, tá? 12R sobre 5. Eu espero que isso aqui resolva o nosso problema. Espero. Então, vamos lá? Então, eu vou colocar o volume em função do raio.
E o raio está todo mundo em função do T. Mentira, está tudo em função do raio. Aqui é π vezes r ao quadrado, onde é h, eu vou colocar 12 vezes r sobre 5. Ok? Tá certo? Essa relação trigonométrica tá certa? Acho que tá, né? Peguei. Ah, não tá certo não, né? Tá certo não, né? Porque eu olhei foi pro quadrado, uai. Tá errado isso, tá? Concordam comigo? Esse lado grande está para esse, tem que ser para o triângulo, né? Semelhança de triângulo, não semelhança de triângulo com um retângulo. Aham. Conseguiram perceber? Eu gosto de errar às vezes com vocês exatamente por causa disso. 12 está para 5, a professora justificando o erro. 12 está para 5, assim como, vou pegar essa partezinha aqui de cima, pode ser? Porque tem que ser semelhança de triângulo. Então, vou fazer semelhança do triângulo grande com esse pititico. Pode ser? Assim como 12 menos H está para R, né? Agora vai. Agora vai. Massa? Sim? Então, tá bom. Então, 12R é igual a 5, que multiplica 12 menos H. Vou colocar em função de H, então vou ficar 12R menos 5 vezes 2, 10, vai 1, 5 vezes 1, 5, mais 1 que foi lá em cima, 6, é igual a menos 5H. Concordam comigo? Sim? Tem um menos aqui, então vai ficar 5H igual a 60 menos 12R. Então, H é igual a quanto? 60 menos 12R sobre 5. Ok? Agora sim. Agora sim, professora, agora sim. Ficou claro para todo mundo que é isso? Tá? Então, tá bom. Se a professora errar a coisa, vocês me avisam, tá bom? Então, tá bom. Então, o que é 60 sobre 5? Só para facilitar a nossa vida. 12. Massa. Então, vai ficar esse H aqui. Quem é o H? O H é 12 menos 12 sobre 5 R. Quem é o volume em relação a R? Precisa dar uma ajeitada? Talvez seja melhor, né? Então, 12πr ao quadrado, só fazendo um chuveirinho, menos 12 sobre 5 πr ao cubo. Ok? Certo? Esse é o volume. E eu quero o volume máximo, né? Como é que eu acho o volume máximo? Eu quero o volume máximo. Eu quero as dimensões para que eu tenha o volume máximo. Para achar o máximo, deriva igual a 0. Tá? O domínio disso aqui é sempre R maior que 0, né, gente? Porque o raio é sempre positivo, né? Então, o raio sempre é positivo. Ok. Então, bora derivar. Quem é velhinha de R? Derivada de 12πr ao quadrado é 24πr menos derivada de 12 sobre 5 vezes 3π r ao quadrado, não é isso? Ok. Beleza. E agora o que eu faço? Igual a 0, que eu quero achar os pontos críticos, né? Velhinha de R igual a 0, quer dizer que 3 vezes 12, 36, né? Ah, não vou ficar fazendo conta em excesso, não. Vai ser π, dá para colocar um R em evidência, certo? Sobra 24 aqui dentro, ok? Estou só colocando isso aqui em evidência, π vezes R em evidência, porque tem aqui e tem aqui, tá?
menos 36 sobre 5. O π já está lá em evidência, um dos R está lá, R. Professora, por que você já colocou um R em evidência? Quando que um produto dando zero é igual a zero? Quando um deles é igual a zero ou o outro é igual a zero. Quais são as duas possibilidades? Ou o R é igual a zero, ou essa relação aqui é igual a zero, certo? Ou, como é que fica essa relação? 24 menos 36R sobre 5 igual a zero. A professora está meio ruim de espaço, mas tá bom. Bom, esse camarada aqui pode passar para lá, então fica R é igual a 24 vezes 5 sobre 36. Sim? Joga esse aqui para cá, passa o 5 multiplicando, depois passa o 36 dividindo. Não é isso? Então é isso. Só para facilitar agora para cancelar, a gente cancela tudo que pode cancelar agora. 36 com 24, 6, né? Aqui fica 4, aqui fica 6. Dá para cancelar mais ainda, porque 6 vezes 4 é 20, 6 vezes 4 é 24, certo? 6 vezes 6, 36. Dá para cancelar mais uma vez, aqui fica 3 e aqui fica 2, certo? Por 2. Então, fica 2 vezes 5, 10 sobre 3. Sim? Sim? Isso aqui é mais continha mesmo. Não entendi esse último passo, professora. Professora, se fizesse a relação com outro triângulo, também daria certo? Daria, viu, Clay? Daria. Não entendi, desde que seja com triângulo e não com retângulo, que nem eu tinha começado, né, errado. Professora, se fizesse a relação não entendi esse último passo, professora. Qual? Daqui de achar zero ou de resolver essa equação? Por favor, o Rodrigo. De resolver a equação? Se for resolver a equação, a gente pode fazer no outro quadro. De resolver a equação. Bom, isso aqui é um produto dando zero. Ou isso aqui é igual a zero, ou isso aqui é igual a zero. Vou fazer no outro quadro. Então, ou 24 menos 36 sobre 5 vezes R é igual a zero. Ok? Vou passar quem envolve R para um lado e deixar número para o outro. Ok? Estou dividindo aqui, isso aqui é uma igualdade, eu posso multiplicar cruzado, né? Fica 24 vezes 5 sobre 36, que é igual a R. Vocês poderiam, desde o começo daqui de cima, já ter colocado coisas em evidência para facilitar a vida de vocês. Poderia, claro, fica à vontade, sem problema. Eu que gosto de evitar a fadiga ali de fazer conta. E aí, então, eu comecei a simplificar isso, né? Isso aqui dá para simplificar por 6, sobra 6, sobra 4. Aqui dá para simplificar ainda de novo por 2, sobra 3, sobra 2. Certo? E aí dá 10, 2 vezes 5, 10, sobre 3. O jeito que você vai fazer essa conta aqui é o jeito que para você é mais conveniente, tá? Cada um faz do seu jeito. Mas o resultado dá o mesmo. Tem que ir no microfone, por favor. De nada. Bom, aí então eu tenho dois valores possíveis para R, né? Ou 10 terços ou igual a zero. Raio pode ser igual a zero? Não, né? Não faria sentido nenhum. Então, a única possibilidade é o raio igual a 10 terços. Se eu tenho que... Mas eu preciso achar, primeiro eu preciso identificar que esse ponto aqui é ponto de máximo mesmo, não é isso? Que eu quero raio máximo, concordam comigo? Eu tenho só um ponto crítico, certo? Mas o que me garante que esse único ponto crítico é de fato aquele que faz o volume ser máximo? Quem que me garante isso? A segunda derivada, né? Não precisa nem usar o teste da primeira derivada, não. Faz direto da segunda derivada, tá bom? Então, pelo teste da segunda derivada, eu vou derivar em relação a R de novo, tá? Então, isso aqui sobra 24π menos 12
vezes 3, vezes 2, πr sobre 5. Nossa, eu estou bem preguiçosa para fazer conta mesmo, hein? Mas tá bom. Essa daqui é a segunda derivada. Quando eu olho ela no ponto crítico, quem é ela no ponto crítico? É o 10 sobre 3, né? Que é o valor de R. Isso aqui me dá 24π, vou colocar o π em evidência. 24 menos 6 vezes 12. 12 aqui vai 1, 6 vezes 1, 6 e 1, 7. Opa. Sobre 5 de cá, certo? Certo? Aqui eu já pus o R, né? Não, não pus. Não, aqui. Aqui que eu tenho que pôr o R. Vezes 10 sobre 3, ok? Aqui dentro, 72 sobre 5. O π está aqui. Π está aqui. 24π menos 72 sobre 5. Esse número aqui não interfere, esse número aqui não interfere. O que é 72 dividido por 5? Só para a gente fazer uma estimativa melhor. 1, 2, 2, 4 vezes 5, 20, sobra 2, 14, qualquer coisa, certo? Ou seja, 24 menos 14, qualquer coisa é um troço positivo, não é? Tá certo essa conta? Derivada tá isso, vem o 2, vem 6. 6 vezes 12 sobre 5, negativo, vezes o R eu tenho que pôr lá. Se a segunda derivada deu positivo, o volume era máximo ou era mínimo? Volta lá no slide, por favor. Volume maior. Tem conta errada aqui, galera. Tem conta errada aqui. Tem conta errada aqui. 60 menos 12R menos deu 5. Muda. Beleza. 12, Alguém consegue identificar o erro aqui? O raio está certo. O raio eu me lembro bem que era isso mesmo, 10 terços. O raio está ok. A altura que vai dar 4. Mas isso aqui eu tenho que me certificar pela segunda derivada. Segunda derivada, 24π menos 6 vezes 12. 12 vezes 6. 12 aqui vai 1. 6 vezes 1, 6 e 1, 7. 72 sobre 5. Todo mundo sobre 5, dá certo. 72 dividido por 5 deu 1. Sobra 22, deu 4, 4 vezes 5, 20, sobra 2,04, né? 14,4, 20 menos 14 é positivo, segunda derivada positiva, ponto de mínimo. Tinha que dar ponto de máximo, não é isso? Sim, pode ser também que a questão esteja errada. Pode ser bem que a questão esteja errada. Sim, tá certo. Já cantaram no meu ouvido um negocinho. Tá certo. Não, pode ser de fato que a questão esteja errada. Isso é muito provável. Oi? O R? O R tinha que estar dentro do parênteses aqui? Aqui de cá. Não, a segunda derivada aqui, né? É a derivada dessa. Certo? Então, a derivada de 24πr é 24π. Que é isso. A derivada de 12 vezes... Ah, saquei. Nossa, vocês são maravilhosos. Muito obrigada. Muito obrigada. Vou explicar agora o que foi que aconteceu aqui. É que o R só tem um, né, gente? E eu estava multiplicando por todo mundo, né? Nossa, dar aula cansada é pesado. O R está só multiplicando um aqui, eu botei multiplicando todo mundo, é claro que ia dar problema. Então, tá bom. Muitíssimo obrigada. 24 menos esse aqui é 72 sobre 5, vezes o R, que é só esse aqui, né? Que é 10 sobre 3. Pronto. Agora sim. Né? Eu só coloquei o π em evidência. Aí, beleza.
Isso aqui não precisa nem pensar muito, isso aqui é muito, 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 muito maior que 24, certo? Então, essa parada aqui é negativa. Aê! Pronto. Se a segunda derivada é negativa, o ponto é de máximo. Logo, R igual a 10 terços é o raio máximo. Mas qual que é a altura que se relaciona a esse raio máximo? Volta aqui nesse bonitinho aqui, pega essa altura, substitui o raio. Qual que é a altura? E a altura é 12 menos 12 vezes o R, que é 10 sobre 3, sobre 5, lá do quadro 2 isso, ok? Esse aqui dá para simplificar por esse, sobra 2. Esse aqui dá para simplificar por esse, sobra 4. Então, esse aqui é 12 menos 8, certo? Certo? Esse foi com esse, sobrou 2. Esse foi com esse, sobrou 4. 12 menos 8, 4. Sim? No chat. Isso, no chat. Tá tranquilo? Foi só um erro ali de colocar em evidência. Mas vocês entenderam o exercício? Eu vou voltar ele de novo, tá bom? Para ficar bem amarradinho. Eu quero o volume máximo do camarada do cilindro dentro do cone. Qual que é o volume do cilindro? πr ao quadrado vezes h, ok? Qual é a relação entre o raio e a altura? Bom, vocês poderiam ter escolhido esse triângulo ou poderiam ter escolhido esse triângulo. Ah, lá vão ter, sem problema. Mas eu acho uma relação entre o raio e a altura. Por quê? Porque o meu volume depende de R e de H. E aqui a gente só está com uma variável, né? Cálculo 1 é só com uma variável. Então, eu preciso substituir um em função do outro. Como eu quero o volume máximo, eu derivo e acho os pontos críticos. Para os pontos críticos, é fazer esse produto igual a zero, ou o raio é igual a zero, ou essa relação aqui acontece. Bom, o único ponto crítico que satisfaz é 10 terços. Professora, mas se é um único ponto crítico, ele vai ser o ponto de máximo? Não necessariamente, né? Não necessariamente. Como é que eu me certifico disso? Em questões de aplicação, é muito mais fácil fazer o teste da segunda derivada. Derivou de novo, substituiu no ponto crítico e vê o sinal da derivada no ponto crítico. Não é isso o teste da segunda derivada? Pega o ponto crítico para eu saber se ele é de máximo ou de mínimo, basta olhar o sinal da derivada naquele ponto. Ok. Aqui tinha rolado um errinho da professora, tinha colocado 10 terços em evidência, mas como esse número aqui é sempre menor do que zero, se a segunda derivada é menor do que zero, a concavidade é voltada para baixo. Se a concavidade é voltada para baixo, aquele ponto crítico é ponto de máximo local. Então, de fato, 10 terços me dá o raio máximo, tá? Mas se eu tenho raio máximo, eu acho quem é o H máximo. É só pegar lá naquela relação entre R e H e substituir. Difícil, fácil, fora a confusão, agora amarrou? Foi? Agora foi, de verdade? Sim? No chat também? Agora sim. Então, que bom. Dúvidas nesse? Dúvidas nesse? Não? Pode ir para o próximo? Conta para mim se pode ir para o próximo, por favor. Pode. Próximo. Enquanto vocês ainda vão discutindo, que aqui na sala eles ainda estão discutindo, o próximo exercício é o seguinte. Eu te dou um retângulo de lados paralelos aos eixos coordenados e localizado no primeiro quadrante. E ele tem um dos vértices na origem, um outro vértice sobre o eixo X e um outro vértice sobre o eixo Y, tá? O quarto vértice está sobre a reta y igual a menos 2x mais 100, certo? Sim? Qual é a área máxima do tal retângulo? Vou lá para o quadro 1, enquanto vocês começam, vocês dão uma pensadinha sobre esse.
Então, terceiro exercício, ele me dá um retângulo sobre os eixos coordenados. Como eu disse para vocês, quando te dá coisas retas, sempre tenta colocar no eixo cartesiano para facilitar a sua vida. Mas no próprio exercício, ele já te conta, né? Ele fala que é um retângulo, um dos vértices, o retângulo está situado no primeiro quadrante, um dos vértices está sobre o eixo X, o outro vértice está na origem, o outro vértice está no eixo X, no eixo Y, no eixo X. Ok, o quarto vértice está sobre a reta 2x mais y igual a 100, certo? Como é que é essa reta? Vamos colocar y em função de x? Essa é a reta, não é isso? Sim? Concorda que essa é a reta? Com inclinação, o coeficiente angular dela é negativo, então ela está decrescendo, não é? Eu sei onde ela passa nos eixos coordenados, não sei? É fazer x igual a 0 e y igual a 0, né? Quando eu fizer x igual a 0 aqui, o y é 100, então ela cruza aqui essa reta. Quando eu fizer y igual a 0, x é igual a 50, né? Então ela vai cruzar mais ou menos por aqui. Certo? Então esse aqui é um outro ponto. Opa! Certo? Essa daqui é a minha reta, cuja inclinação dela é negativa, passando pelo ponto 0, 100 e 50, 0, certo? Ok, essa daqui é a minha reta. Ok. Então, eu estou do jeitinho que o exercício diz, né? Certo? Certo. Eu quero as dimensões que tornam essa área máxima, não é isso? Sim? Qual que é a área desse retângulo? Como é que eu calculo a área desse retângulo? Eu vou chamar aqui de x, vou chamar aqui de y, né? A área, então, do retângulo é x vezes y, ok? Mas quem é um y? O y é exatamente esse mesmo y daqui. Vocês concordam comigo que é um retângulo? Então, esse y aqui, que é onde toca, é exatamente esse igual a esse y aqui. Concordam comigo? Concordam comigo que é isso? Ele está limitado aqui, está abaixo dessa reta. Então, esse y aqui, que é o mesmo que menos 2x mais 100, é exatamente igual a esse y, que é essa altura. Concordam? Então, onde eu tenho y, eu coloco essa relação, não é? Então, a área agora vai ser uma área que depende de x, que é x vezes, quem é o y? Menos 2x mais 100. Entenderam? Porque a altura do retângulo, ele vai sempre ser controlado por essa reta que toca esse outro vértice, não é isso? Então, a altura dele é essa função. Esses tipos de exercício aqui, vocês vão ver coisas muito semelhantes em cálculo 2, tá bom? Muito semelhantes, tá? Então, tá bom. Então, eu quero o máximo, o que eu faço? Derivo, acho os pontos críticos, vejo se é ponto de máximo, substituo e volto para encontrar as dimensões, tá? Então, vamos lá. Então, vamos achar os pontos críticos. Para achar os pontos críticos é fazer a linha de x igual a derivada de quem? Menos 2x ao quadrado mais 100x derivada, né? Ok. Derivada de menos 2x quadrado, menos 4x. Derivada de 100x, mais 100. Ok. Bom, quem são os pontos críticos? Quando a derivada é igual a 0. Quando que a derivada é igual a 0? Quando menos 4x mais 100 é igual a 0. Ok? Ou seja, quando 4x é igual a 100. 100 dividido por 4,
25. Então, x é igual a 25. Professora, eu só tenho um ponto crítico. Eu preciso, sim, me certificar se ele é o máximo. Então, para eu me certificar que ele é o máximo, o que eu faço? Teste da segunda derivada. Então, pelo teste da segunda derivada, pega essa minha funçãozinha aqui e deriva de novo. Quem é o A duas linhas de x? A duas linhas de x é menos 4. Se ela é constante, independente do ponto, ela vai ser o sinal dela, né? Independente do ponto. Então, isso aqui é sempre menor do que zero. Em particular, aquele ponto, ele vai ser um ponto de máximo, não é? Segunda derivada negativa. Logo, x igual a 25 é ponto de máximo. Assim. Quem vai ser o y? Quem que é o y? É esse camarada, né? Vai ser igual a menos 2 vezes 25, que é o meu x, mais 100. Isso aqui é igual a 50, 50, né? Logo, assim, y igual a 50 e x igual a 50, 25, perdão, nos dão a área máxima. Eu poderia, inclusive, te perguntar qual é essa área máxima, não poderia? Se você achou as dimensões, você já sabe achar quem é a área máxima. Quem é que seria essa área máxima? A área máxima seria o produto entre 25 e 50, né? É a área máxima. Certo? Que é o mesmo que 25 ao quadrado vezes 2. Certo? Tá bem? Então tá bem. Difícil? Fácil? Como que eu sei se o retângulo está em pé ou deitado? Então, Jonatas, eu fiz ele em pé porque eu sabia das dimensões. Mas você faz o que mais se aproxima, assim, né? Por exemplo, eu começaria fazendo, se eu não soubesse as dimensões dele, eu começaria fazendo a reta, tá? Começaria fazendo a reta. E aí depois faz o retângulo, tá? Mas isso eu sabia só por causa das dimensões mesmo, tá bom? Dúvidas? Dificuldades? Comentários? Tá tranquilo? De taxa de otimização, é sempre isso. É um probleminha, você tem que matematizar, achar pontos críticos e ver se é de máximo e de mínimo, para ver se satisfaz. Nos dois casos, a gente só tinha um ponto crítico que satisfizesse, tá? Mas daí, nos outros casos, você tem que olhar a segunda derivada em cada um dos dois, tá bom? Para ver se caso tenha mais de um ponto crítico que satisfaça as propriedades. Tenho mais dúvidas em taxas relacionadas. Vamos fazer o seguinte, como a questão de gráfico é a questão que vale mais ponto, tá? Vamos fazer um gráfico. Caso sobre um tempo, aí a gente pode olhar nos outros materiais alguma outra coisa de taxa relacionada. Pode ser? Pode ser? Vamos fazer um gráfico, então? Então, tá bom. Ótimo. Otimização foi. Eu quero esse segundo gráfico. Esse segundo gráfico, ele estava na prova no PL2, em uma das infinitas. E esse gráfico, no primeiro exercício, tinha no primeiro exercício dessa avaliação, tinha um exercício que pedia o seguinte. Eu te dava uma função, falava deriva. Nessa é a mesma coisa, a primeira questão vai ser derive, tá? Um item da primeira questão vai ser derive. E aí,
Depois disso, os outros itens era para você calcular o que estava pedindo. E aí a professora fez um negócio. Eu peguei os outros itens e fui colocando exatamente as assíntotas dessa função. E aí, então, no item A, você já achava as assíntotas dessa função. Na função de quando você fosse fazer o gráfico, era só falar, pelo item A, isso aqui, esse limite dá tanto. Mas a prova de vocês não tem essas malandragens, não. A gente quer fazer o gráfico dessa, né? Certo? O que era um jeito que vocês poderiam começar a pensar nesse gráfico? Ele é uma hipérbole, certo? Transladado de uma reta, né? Então, muito provavelmente, rotacionado, né? Muito provavelmente vai ter assíntotas o quê? Oblíquas, não é? Assíntota vertical e horizontal, esse aqui teria. Mas como tem uma parcela a mais, que é uma reta, é meio como se eu desse uma deitadinha no gráfico, sacou? Então, era mais ou menos essa ideia que vocês poderiam ter para fazer esse gráfico. Já dava para intuir que isso aqui era uma hipérbole com alguma perturbação, né? Vai ser transladadinha, vai ser meio rotacionada, vai ter uma perturbação no gráfico, tá? Esses tipos de operação em gráficos são chamadas transformações. A gente não vê no nosso curso. Isso aí vê mais em geometria analítica. Há quem deu o curso com esses tipos de transformações no gráfico. Rotação, translação. Por exemplo, o seno de 2x é a seno de x com uma perturbaçãozinha, né? Certo? Eu dou uma alteradinha só lá na amplitude dela, não é isso? Boto 2 aqui. Aqui eu aumento ela e aqui eu estico ela, né? Então, esses tipos de transformações no gráfico a gente não viu no nosso curso, mas a gente consegue meio que deduzir essas coisas, tá? Essa questão era alguma questão meio que dava para você ter mais ou menos uma intuição do que seria o gráfico dessa função. Sem mais delongas. Esse aqui é o quarto exercício? Acho que é. 1, 2, 3, esse aqui é o quarto. Então, bora lá. O que é a primeira coisa que eu faço quando eu tenho um gráfico na minha frente? Domínio. Quem é o domínio dessa função? Professora, se eu não quisesse trabalhar com essa função assim, se eu quisesse trabalhar com ela assim, ó, x sobre menos x ao quadrado mais x menos 1. Algebricamente, elas são as mesmas coisas, mas como gráfico, não. Tá? São coisas... O gráfico, não, de verdade, é o contrário. O gráfico delas é a mesma coisa, mas algebricamente elas são diferentes, concordam comigo? É o contrário. O gráfico delas vai dar a mesma coisa. Lá no plano XY vai dar o mesmo risquinho. O mesmo risquinho. Mas visto como função, essa daqui é uma função que é uma soma, essa daqui é uma função que é um quociente, né? Então, como função elas são diferentes, como representação gráfica elas são a mesma coisa. Sacou? Sacou. Então, deixa quieto. Alright, quem é o domínio dessa função? Aqui eu não tenho problema nenhum, só falta analisar aqui. Quem é que aqui dá problema? CAs menos o zero. Tem mais alguma coisa? Quem é f de zero? Não existe, né? Porque eu tenho que achar as interseções com os eixos. Vai ter interseção com os eixos? F de zero não existe. E tem raízes? Quando que essa função aqui é igual a zero? Quando menos x mais 1 menos 1 sobre x é igual a zero. Ou seja, aqui eu junto, fica menos x ao quadrado mais x menos 1 igual a zero. Multiplicando cruzado, menos x ao quadrado mais x menos 1 igual a zero.
certo? Multiplica por menos 1, só para facilitar a nossa vida. Tem que achar as raízes dessa função, não é isso? Essa função aqui tem raízes reais. Vamos achar quem é o delta dela? B ao quadrado menos 4ac, né? O delta dela é negativo. Qual que é a conclusão quando o delta é negativo? Não possui raízes reais, né? Então, não existe. Então, não tem. Não tem. Entenderam o que eu fiz aqui? Entenderam? Entenderam? Sim? Quais são os 3 passos que a gente precisa fazer nesse primeiro momento? O domínio e achar as interseções com os eixos. No eixo y, quando x é igual a 0, ou seja, no eixo y não tem interseção. No eixo x, que é quando y é igual a 0, não tem interseção. Então, ela vai estar flutuando, né? Certo. Então, tá bom. E agora, o que eu faço? Tem uma pergunta aqui no chat. Eu não poderia pegar o 1 sobre x e transformar para x a menos 1? Pode, meu anjo. Se você acha mais fácil pensar assim, pode. De maneira prática, eu não sei se é mais interessante, mas você pode ficar à vontade, é a mesma coisa, tá bom? Pronto. O que é o próximo passo? Se a função não me conta mais nada, o que eu faço? Derivo. Quem é a derivada da soma? É a soma das derivadas. Quem é a derivada de menos x em relação a x? Menos 1. Quem é a derivada de constante em relação a x? 0. Quem é a derivada de 1 sobre x? Menos 1 sobre x ao quadrado, com esse menos mais, né? Vocês estão se perguntando o que eu fiz, que eu sei disso. O que eu fiz? Nessa altura do campeonato, dá para fazer umas derivadinhas mais rápidas, né? Derivada do de cima vezes o de baixo, menos a de cima, vezes a derivada do de baixo sobre o de baixo ao quadrado. Então, a derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x quadrado. Tá bom? Esse menos com esse menos de cá, vira mais. Não é isso? Sim? Então, tá bom. O que mais que eu faço nesse passo? Domínio. Qual que é o domínio dessa função? Mesma coisa do domínio da função, né? Lembrando que eu preciso fazer disso exatamente para identificar os pontos críticos, né? Alright. E agora? Se eu derivei, eu acho os pontos interessantes, né? Quem são os pontos críticos dessa função? Como o domínio da minha função derivada é igual ao domínio da função, é suficiente fazer o quê? Pegar essa bichinha e achar as raízes dela, né? Como é que você acha as raízes de menos 1 mais 1 sobre x ao quadrado? Eu posso passar esse camarada aqui para lá? Fica 1 sobre x ao quadrado igual a 1. Ou seja, x ao quadrado igual a 1, certo? Então, quem são as raízes dessa equação? X pode ser igual a mais ou menos 1. Pergunta: esses camaradas estão no domínio? Sim, se eles estão no domínio, eles são pontos críticos. Então, temos 2 pontos críticos, não é isso? Então, os pontos críticos, de fato, são 1 e menos 1. Entendido? Tranquilo? Professora, já posso afirmar que a assíntota vertical é 0? Não, ainda não, mas vai ser. Ele vai ser o seu candidato, tá? Quem são os candidatos a serem assíntotas verticais? É x igual aos pontos que estão fora do domínio. Eles são os candidatos, mas você tem que olhar para os limites laterais para entender o comportamento da função.
para ver se está indo para cima, se está indo para baixo, tá bom? Então, ok. Mais alguma coisa para fazer de cá? Não. Eu fui muito espaçosa, eu vou dar uma juntada aqui. X ao quadrado igual a 1, para eu não precisar usar tantos quadros. E para facilitar para a gente fazer o gráfico, para ter todas as informações juntas. Próximo passo. Crescimento e decrescimento. O que mais? E estudar quem são os máximos e os mínimos locais. Para isso, eu faço o quê? Eu estudo o sinal da primeira derivada, né? Para estudar o sinal da primeira derivada, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Vocês podem tanto pegar os pontos críticos e analisar a primeira derivada num ponto antes, num ponto depois e ver o sinal disso, tá? Isso é uma possibilidade, tem vários exercícios assim nas notas. Ou então, vocês podem fazer como a gente vem fazendo mesmo, que pega a segunda derivada, a primeira derivada, e vai analisar o sinal dela, tá? Para analisar o sinal dessa derivada, vamos deixar ela algebricamente mais confortável? Como que seria algebricamente ela mais confortável? X ao quadrado menos x ao quadrado mais 1, certo? Algebricamente, o sinal desse é igual ao sinal desse, concordam comigo? O sinal desse quociente, ele é interferido pelo sinal de quem? O denominador interfere? Não, porque ele está sempre ao quadrado, né? Então, o sinal desse quociente aqui, basta analisar o sinal do numerador, não é isso? Sim? Sim? Ok. Quem é menos x ao quadrado mais 1? Bom, eu consigo escrever isso aqui de maneira fatorada, não consigo? Menos x ao quadrado mais 1, como eu sei que as raízes são mais ou menos 1, isso aqui eu poderia escrever como sendo x mais 1, x menos 1, né? Esse menos vem de cá, x mais 1, x menos 1. Concordam comigo? Sim? As raízes eu já tenho elas, né? Então, como é que ficaria esse numerador para eu analisar ele? O menos fica de fora, né? Se o menos fica de fora, esse polinômio é esse, ok? Se o menos está de fora, como é que eu fatoro esse polinômio? Nas suas raízes. Quem são suas raízes? X menos 1 e x mais 1. Professora, por que você colocou esse menos em evidência? Porque eu tenho esse menos aqui em cima, né? E eu fatoro o polinômio sempre com sinal na frente, todo mundo que acompanha o sinal da frente, em evidência. Lembra de fatorar polinômio lá do pré-cálculo, que a gente fazia umas divisãozinha, que a gente pegava sempre o coeficiente dominante, colocava em evidência, para depois começar a fatorar? É isso que está por trás, tá? Sobre x ao quadrado. Então, eu vou analisar esse polinômio, certo? Vou pegar esse aqui de cima primeiro, só para já ir embora o sinal. Então, eu vou pegar menos x menos 1, vou pegar o x mais 1 e analisar o sinal deles, né? No produto desses dois, me dá como sinal da função derivada, não é isso? Não é isso? No produto dos dois? Então, vamos lá. Quem é que eu coloco aqui em cima dessa retinha? Coloco os pontos críticos, menos 1 e 1. E quem está fora do domínio? Quem está fora do domínio? O 0. Alright. Quando o x está à esquerda de menos 1, tipo menos 2, quando eu boto menos 2 aqui, me dá um troço negativo. Com esse menos, vira um troço positivo. Quando eu coloco menos meio, por exemplo, entre menos 1 e 0, menos meio aqui me dá um troço negativo, certo?
com esse menos dá um troço positivo. Se eu colocar meio aqui dentro, dá um troço negativo. Com esse menos dá um troço positivo. Se eu colocar tipo 2, que é um número à direita de 1, 2, isso aqui me dá positivo, com esse menos, negativo. Ok? Outra coisa que vocês poderiam pensar é que isso daqui é uma reta. Menos x mais 1. Ela tem inclinação negativa. Tudo que estiver à esquerda de 1 vai ser positivo, tudo que estiver à direita vai ser negativo. Certo? É outra maneira. Tem vários youtubers que faz assim, né? Vocês podem analisar, por isso que eu falo, vocês analisam o sinal da função do jeitinho que for mais conveniente para vocês. Tá, aqui nesse camarada aqui, menos 1, tipo, se você coloca menos 2 aqui me dá um troço negativo. Entre menos 1 e 0, eu tenho tipo menos meio. Menos meio aqui dentro me dá um troço positivo. De 0 até 1, tipo meio, positivo. De 1 para frente, tipo 2, positivo. Certo? Aqui também é uma retinha com inclinação positiva. Como a raiz dela é menos 1, tudo que está para lá é positivo, tudo que está para cá é negativo. Tá? Do jeitinho que vocês preferirem analisar. Então, a função derivada. Basta fazer o produto desses dois, né? Porque a função derivada é o sinal da de cima com o sinal da de baixo interferindo. De baixo não interfere, então basta olhar o sinal desses dois. Mais com menos, menos. Mais com mais, vamos comigo. Mais com mais com menos com mais, menos. Pode apagar isso aqui para eu escrever aqui do lado? Então, quando a derivada da função tem sinal negativo, a função é decrescente. Quando a derivada da função tem sinal positivo, a função é? Quando a derivada da função tem sinal positivo, ela é? Quando a derivada tem sinal negativo, decrescente. Então, a função cresce onde? Ela cresce de menos 1 até 0, e depois ela cresce de 0 até 1. E ela decresce onde? De menos infinito até menos 1, e depois de 1 até todo sempre. Pelo teste da primeira derivada, menos 1 é ponto D, menos 1 é ponto crítico e é ponto D mínimo local. Tem mais algum? Não. 0 não é nada, porque está fora do domínio também, né? E 1 é ponto D máximo local. Alright. Mais alguma informação sobre crescimento e decrescimento? Não? Professor, a aplicação é na equação da primeira derivada? Não entendi o crescimento. O crescimento e decrescimento da função f está relacionado ao sinal da primeira derivada. Então, se a derivada tem sinal positivo, a função f é crescente. Se a derivada tem sinal negativo, a função f é decrescente. É um teoreminha, tá bom? A gente falou na sala. Te respondi, Joana? E aí sim, por isso que a gente faz esse papel de analisar o sinal da primeira derivada, para entender crescimento e decrescimento, tá? Por isso essa história de analisar, como é que você analisa? O jeito que for mais conveniente para você, tá bom? Então, tá bom. Tem mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa que a primeira derivada nos dê de informação? Não. Então, o que eu faço agora? Deriva de novo. Então, bora para a derivada dessa função.
Derivada de constante, 0. Derivada de 1 sobre x ao quadrado. Derivada do de cima vezes o de baixo, menos a de cima, vezes a derivada da de baixo sobre a de baixo ao quadrado. Isso aqui é menos 2 sobre x ao cubo, certo? Certo. Não foi muito esperto isso. A gente podia fazer do lado de lá. Tá bom. Fazer do lado de cá, porque eu quero aqui no meio depois fazer o gráfico, tá? Só escrever de cá. Letra E, F duas linhas de x, menos 2 sobre x ao cubo. Ok? Quem é o domínio dessa função? O mesmo domínio da nossa função, né? O que eu faço agora? Os candidatos a ponto de inflexão. Como é que eu acho os candidatos a ponto de inflexão? Segunda derivada igual a 0. A segunda derivada é igual a 0 em algum momento da vida? Não, né? Não? Menos 2 sobre x ao cubo é igual a 0 alguma vez na vida? Não existe, né? Então, se isso aqui é um absurdo, então não tem, né? Tem candidato a ponto de inflexão? Não está tendo. Certo? Certo. E agora? Concavidade. E também eu vou me certificar de que tem ou não tem ponto de inflexão, não é isso? Certo? Certo. Como é que eu faço para achar concavidade? Sinal da segunda derivada. Sinal da segunda derivada. Eu tenho que carregar esse menos aqui, né? Porque o 2, aí fica o 2 lá, vou carregar esse menos aqui. Menos x ao cubo, certo? Porque o 2 ali, se o 2 ali é positivo, ele não interfere. Mas menos x ao cubo interfere, né? Então, tem que analisar o sinal desse camarada. Quem que eu coloco nessa retinha da segunda derivada? Os caras que estão fora do domínio e os pontos de inflexão, né? Os pontos críticos já foi embora. Eles participaram lá da primeira derivada. Quem são os camaradas que estão fora do domínio? Só o 0. Então, para x menor do que 0, um número menor do que 0 ao cubo, ainda é menor do que 0, né? Com esse menos vira mais. Mesma análise. Para x maior do que 0, bota tipo 1. 1 ao cubo ainda é positivo, mas tem esse menos aí, então vira negativo. Certo? Certo? Então, só repetindo aqui, né? 0, aqui só repete. Vou passar um pouquinho redundante, mas não dá nada não. Bom, se a segunda derivada tem sinal positivo, a concavidade da função é voltada para... Gente, x ao quadrado, né? Primeira derivada, 2x. Segunda derivada, 2. Sempre maior que 0. X ao quadrado tem concavidade voltada para cima, né? Segunda derivada positiva, concavidade voltada para cima. Segunda derivada com sinal negativo, concavidade voltada para baixo. Então, F é côncava para cima, onde? De menos infinita até 0. F é côncava para baixo, onde? De 0 até todo sempre. Tem mais alguma coisa que a segunda derivada me dê de informação? Tem?
Não tem, né? Ah, vocês poderiam falar assim, professora, mas em x igual a zero a concavidade mudou. Mas zero está no domínio? Então, não é ponto de inflexão, né? Então, tá bom. GH. O que eu faço agora? Senta no chão e chora, né? Não. Vamos achar as assíntotas. Quem são os candidatos a serem assíntotas verticais? X igual ao ponto que está fora do domínio, não é isso? Quem é o camarada que está fora do domínio? Zero. Zero está fora do domínio. Então, eu tenho que olhar o comportamento da função próximo desse ponto, não é isso? Em linguagem matemática, isso que eu estou dizendo é olhar o comportamento da função próximo. Então, é pegar zero à direita desse ponto e zero à esquerda desse ponto. Ok? Como que vocês querem analisar isso? Na prova, que nem eu tinha dito para vocês, eu coloquei a mesma coisa, só que eu coloquei como fração. Tá? Então, a gente pode olhar como fração. Não sei como a senhora consegue fazer 2 gráficos desse por dia, pois é cansativo até para assistir. Também não sei ainda não, mas estamos aí, sobrevivendo. Vamos lá, a gente pode juntar, né, esse camarada? Vamos juntar essa fraçãozinha, para evitar fadiga? Tá, então eu já vou juntar, vou fazer aqui no cantinho para vocês acompanharem, e a gente junta. Sobre x, isso aqui dá menos x ao quadrado, mais x, certo? Menos 1, ok? Então, eu não quero olhar essa funçãozinha desse jeito, eu vou olhar ela desse jeitinho aqui, tá? Fazendo manipulação algébrica. E eu já vou substituir aqui apagando, porque eu quero evitar espaços do quadro. X menos x ao quadrado, mais x menos 1. Ok. Quando o x vai para zero, esse camarada aqui está indo para zero, né? E aqui em cima está indo para onde? 0, 0, menos 1, não é isso? Então, para cá vai para um número negativo. Uma coisa indo para um número sobre uma coisa que vai para zero, isso aí vai para onde? Se explode, né? Positivamente ou negativamente? Vamos olhar para se isso aqui está indo para zero com valores positivos ou negativos, tá? Como eu estou olhando à direita de zero, isso aqui vai para zero com valores positivos, não é isso? Se isso aqui explode, isso aqui vai para infinito. Negativo com positivo, negativo. Sim? Sim. Vamos já juntar esse camarada aqui também. Menos x ao quadrado mais 1, menos 1. Opa, menos x. Ok. Aqui está indo para zero com valores negativos. Aqui vai para zero, zero, está indo para menos 1, que é um valor negativo. Indo para um número, se em cima está indo para um número e de baixo está indo para zero, isso explode. Com sinal positivo ou negativo? Negativo com negativo, positivo. Beleza? Beleza. Se os dois divergem na assíntota vertical, para o candidato à assíntota vertical, se os dois limites divergem, ou pelo menos um, não tem problema, mas qual que é a conclusão? X igual a zero é assíntota vertical. A gente já suspeitava que fosse, mas precisa se certificar, tá bom? Então, tá bom. E agora? Bora olhar para a horizontal? Bora olhar para a horizontal. A assíntota horizontal nos conta o comportamento da função quando cresce positivamente e quando cresce negativamente, não é isso? Nos infinitos, tá? Então, eu tenho que olhar o comportamento da função. Já vou pôr desse jeito aqui, tá? O comportamento da função é o contrário.
comportamento da função quando x cresce positivamente e quando x cresce negativamente. Vamos analisar o de cima. Se eu quero estudar as assíntotas horizontais, eu quero identificar o comportamento da função nos infinitos, né? Mais infinito ou menos infinito. Então, o que eu quero é analisar esses dois limites, certo? Vamos analisar, assim, a sangue frio antes. Embaixo está indo para infinito, em cima também, né? Independente aqui que o menos aqui não vai interferir em nada, não. Mas está indo para mais ou menos infinito e mais ou menos infinito. O que eu faço? L'Hopital. Daria também para pegar o da função já, né? Menos x mais 1. Tá, daria. Mas tá, beleza. Então, bora derivar esse negócio. Limite de x tendendo a mais infinito. Daqui de cima me dá menos 2x, mais 1, e embaixo me dá 1, né? Que, na verdade, é menos 2x mais 1. Então, o x está crescendo muito, né? Positivamente, mas tem esse menos aqui, então vai para menos infinito. Isso aí. Tá? X está indo para mais infinito, mas tem esse menos aqui, vai para menos. O 1 não interfere, é 1 embaixo, então, na verdade, eu estou olhando na equação mesmo, tá? Então, beleza. Próximo, e lá embaixo? Tem alguma diferença se eu olhar para menos infinito? Aqui vai para menos infinito, aqui, independente do sinal, também vai para mais ou menos infinito. Então, está indo para mais ou menos infinito no quociente. Deriva. Menos 2x mais 1. 1 aqui embaixo. Se aqui em cima x está indo para menos infinito, com esse menos vai para mais infinito. Se os limites no infinito, se os limites da função, quando x tende a mais ou menos infinito, divergem, ou seja, não vão para um número, qual que é a conclusão? Tem assíntota horizontal? Não, porque aqui tinha que ir para um número, né? Ou um dos dois, ou os dois. Então, não tem. Não está tendo. E agora? Vamos para as oblíquas? Assíntotas oblíquas. O que eu quero com o estudo das assíntotas oblíquas? Eu quero entender qual é o comportamento das retas em relação ao comportamento das funções, certo? Como é que ele vai limitar essas funções. Então, é analisar as funções no infinito, se elas estão delimitadas por retas, certo? Eu quero achar, então, uma reta da forma mx mais n. Como que eu acho esse coeficiente angular? É o quão próximo a função no infinito está perto da reta y igual a x. Ou seja, limite de x tendendo a mais infinito de f de x sobre x. Sim? Sim. Eu já vou pegar esse quociente aqui, tá? Facilitar a nossa vida? Pode ser? Então, pode ser. Então, limite de x tendendo a mais infinito de, quem é a parte de cima? Menos x ao quadrado mais x menos 1. A parte de baixo está dividido por x, vezes esse outro x daqui, x ao quadrado. Sim? Sim. Como que vocês querem analisar isso aí? A gente pode quebrar. Podemos quebrar. Vamos quebrar ele para analisar de outra maneira? Vamos quebrar ele. Como é que a gente quebraria ele? Limite de x tendendo a mais infinito fica menos 1 mais 1 sobre x menos 1 sobre x ao quadrado. Melhor ainda. Sim? Tá certo? Menos x ao quadrado mais x menos 1 sobre x. Esse x ao quadrado veio quando eu opero esse x com esse x, né? Então, tá bom. Então, quando o x cresce muito, e lá em cima, quando lá embaixo vai para mais ou menos infinito, e para cima tem um número, esse quociente vai para 0, não é?
Lá em cima vai para um número, no quociente. O limite do quociente, em que lá em cima vai para um número. Embaixo cresce ou decresce, ou seja, explode embaixo, esse quociente vai para 0, não é isso? Então, 1 sobre x, quando x cresce muito, isso aqui vai para 0. 1 sobre x ao quadrado, quando isso aqui cresce muito, vai para 0 também. Então, isso aqui vai para um número, e esse número é igual a menos 1. Teria alguma diferença se eu analisasse para menos infinito? Não, né? Porque esse quociente aqui vai sempre para 0. Então, eu poderia ter analisado para mais ou menos infinito. Tá bom? Bom, então eu tenho um coeficiente angular. Esse coeficiente angular é menos 1. Então, eu vou para a segunda fase. Segunda fase é achar o coeficiente linear dessa reta, né? Ou seja, esse n. Como é que eu acho esse coeficiente linear? Limite de x, vamos olhar primeiro para mais infinito, de f de x menos o m, que é menos 1, vezes x, não é isso? Vou escrever aqui embaixo, para vocês se recordarem. Esse limite, quero achar quem é o n, né? Passa todo mundo para a banda de cá. Posso pôr o x ao quadrado em evidência? Se dividir o numerador por denominador, dá o mesmo resultado? Se dividir... Sim, o que eu fiz foi isso, né? Quando eu simplifiquei, o que eu fiz foi fazer essa divisão, tá? Mas sim, tem que ir para a mesma coisa. Independente da estratégia que você usa, tem que dar o mesmo resultado, tá bom? Então, tá bom. Então, vamos lá. Quem é esse limite de x tendendo a mais infinito? É a função. Quem era a função? Lá no quadro 1, volta para mim, por favor. Eu estou com preguiça de ficar pensando aqui. Isso, menos x, mais 1, menos 1 sobre x, mais x, né? Então, esse menos aqui vai embora com esse mais aqui, ok? De novo, quando o x vai para mais ou menos infinito, aqui em cima é um número, né? Um número sobre algo que explode vai para 0. Então, esse limite aqui vai para mais 1. Certo? Limite da soma, quando o limite de cada um deles existe, é a soma dos limites, não é isso? De cada um desses aqui existe, então o limite da soma é a soma dos limites. Tá bom? Como se eu pudesse passar para dentro. Tá bom, tem diferença se eu analisar para menos infinito? É a mesma análise, né? É a mesma análise. Conclusão, o n é igual a 1. Portanto, y igual a mx mais n é assíntota o quê? Oblíqua. Para menos infinito daria diferença? Acho que não, né? Não, vai ser só uma só, aí a outra aqui, isso. Isso, é isso mesmo. Vamos para o quadro 3, vamos para esse camarada aqui para fazer o gráfico. Brincar de pornográfico, todas essas informações. O que é a primeira coisa que a gente coloca? Nossa, esse eixo aqui está péssimo. Quais são as primeiras informações que a gente coloca no gráfico? Coloca as assíntotas. Por que coloca as assíntotas? Porque elas vão delimitar o comportamento da função, né? Ok. Quem são as assíntotas? Quadro 3. X igual a 0 é uma assíntota. Então, o gráfico da função não vai cruzar esse camarada. E a gente já sabia disso, porque o f de 0 não existe, né? A gente já sabia disso. Quem mais? Qual é a outra? Menos x, isso, menos x mais 1. Quando x é igual a 0, o y é igual a 1. Então, ele está passando por aqui. Quando x é igual a 1, o y é igual a 0. Então, ele está passando por aqui, não é isso? Deixa eu fazer uma escala melhorzinha. Pronto. Então, essa daqui é a minha assíntota oblíqua.
Professora, onde que vai morar o gráfico? Ou ele vai morar aqui e aqui, ou ele vai morar aqui e aqui, certo? Porque senão não dá gráfico, né? Porque senão, se morasse aqui e aqui, isso aqui não seria gráfico, não é isso? Né? Então, ou vai morar aqui e aqui, ou vai morar aqui e aqui. Vamos lá? Tem algum ponto interessante para a gente achar? Tem, né? Os pontos críticos. Quais são os pontos críticos? X igual a 1 e x igual a menos 1, não é isso? Quem é a f dos pontos críticos? Quem é a f de menos 1 e quem é a f de 1? F de menos 1, mais 1, mais 2, menos 1, né? Opa, mais 1. Tá certo essa conta? Menos 1, né? Aqui dá 2, isso, 3. F de 1, menos 1 mais 1 foi embora, menos 1. Isso já dá para contar para a gente onde vai morar as funções, né? Para x igual a 1, o f é menos 1. Opa, f de 1 é igual a menos 1. Então, esse aqui é um ponto D. X igual a 1 é ponto D, máximo local, né? Esse aqui vai ser um ponto. Quando x for igual a 1, o y vale quanto? Minto. Quando x é menos 1, o y é igual a 3. 1, 2, 3. Está mais ou menos por aqui. Tá? Então, eu já sei que a função vai morar aqui e aqui. Tem algum comportamento diferente dela, já que isso aqui é assíntota, teria alguma possibilidade diferente dela fazer isso aqui? Não, mas vamos nos certificar. Por quê? De zero para mais infinito, a concavidade da função é voltada para baixo. O ponto x igual a 1 é ponto D máximo local, certo? Entre 0 e 1, a função cresce. A partir de 1, a função decresce. Viu que não tem possibilidade de ser diferente? Ok. Mas, professora, então bastava eu fazer as assíntotas? Não, né, coração? Senão a gente não justifica o nosso curso, né? Eu tenho que justificar matematicamente tudo que eu estou fazendo, né? Agora, teria um comportamento diferente da função aqui do que ser esse? Não, né? E por que que não? X igual a menos 1 é ponto D mínimo local. A função vem decrescendo até menos 1 e depois passa a crescer até 0, não é isso? A concavidade da função é voltada para cima. Dúvidas? Comentários? Angústias? Difícil, fácil, médio? Chato, trabalhoso? Pode ser. Microfone, por favor. Deixa eu ver aqui no chat rapidinho. Tantã. Não. Conta aí no chat o que vocês acharam. Trabalhoso? Não, é trabalhoso mesmo. Fala, meu bem. Gleiciane, engenharia mecânica. E se tivesse mais de uma assíntota oblíqua, ela seria paralela com a já que existe, ou ela iria cruzar, ou depende? Tá. A única possibilidade de você ter mais uma assíntota oblíqua seria a seguinte: se para mais infinito fosse um troço e para menos infinito fosse outro troço, por exemplo. Isso aqui, por exemplo, para mais infinito é um troço e, sei lá, para menos infinito fosse outro troço. Sacou? É comum isso? Não é comum isso. Mas por isso que a gente tem que olhar para mais infinito o comportamento da função e para menos infinito o comportamento da função. Porque, como eu disse, os limites laterais, os limites mais ou menos infinitos, eles podem ser diferentes, né? Então, isso, de certa forma, ia quebrar o comportamento da função de alguma maneira. Ia delimitar, ia continuar morando nesse ambiente aqui, mas ia mudar o comportamento da função. Tá bom? Mas essa seria a única possibilidade. Sei te dar exemplos nesse momento que isso aconteceria? Sei. Sei sim. F de x, eu acho, quer ver? Acho que é x à quarta.
x à quarta menos mais 1, que ele desloca, é uma paradinha assim, ó. É uma função essa, é um troço assim, e aqui é uma assíntota oblíqua, aqui é outra assíntota oblíqua, tá? Eu não me lembro o gráfico, a função não, mas o gráfico dela é esse. Então, você pode ter uma para lá e você pode ter uma para cá, por isso você tem que olhar para mais infinito e para menos infinito, tá bom? Mais alguma coisa, people? Eu quero acalmar o vosso coração, temos 2 minutinhos para acalmar o coração. Prova presencial, aqui no auditório do PGITEC, no mesmo horário da nossa aula, na sexta-feira. O estudo dirigido ainda está aberto, tá? Dá para fazer depois de quinta-feira? Dá, mas é aconselhado? Não, né? Porque não faz muito sentido. Se aquilo ali é para treinar para a prova de vocês, não faz muito sentido. Eu quero dizer um troço para acalmar o coração, que a avaliação está bem menos difícil de que todas as nossas revisões. Mas esse é o meu olhar, né? A dificuldade de vocês é de vocês, a minha é a minha. Então, a ideia foi que fosse uma prova tranquila, porque eu não estou interessada em contas difíceis, eu quero entender se vocês estão entendendo o conteúdo, tá bom? Fiquem bem, se cuidem, cuidem uns dos outros. Sexta-feira eu ainda não sei se eu vou estar em trânsito, se eu vou conseguir ver vocês, porque vai ter paralelamente a prova remota. Mas, caso sim, a gente vai se dar um alôzinho, tá bom? Fiquem bem. Amanhã à noite, tentem dar uma relaxada, tá bom? Tenta dar uma relaxada amanhã à noite, para não ficar muito tenso, tá bom? O conteúdo para a prova, vocês estão preparados, tá? Todo mundo que for fazer a prova remota, hoje a equipe vai entrar em contato falando para vocês os horários, para vocês terem acesso, tá bom? A prova remota tem 1 hora de duração de escrita. Fiquem bem. Tchau, tchau. O que você achou da aula de hoje? Ainda ficou com dúvidas? Procure os monitores do projeto. Eles estão prontos para ajudar. Aproveite todos os nossos recursos. Acesse a sala de aula do Moodle e assista aos vídeos. Bons estudos e até logo!